Eu queria começar por agradecer ao Alfredo Marvão Pereira, não só este esforço hercúleo do estudo de recolher os dados, etc., como as simpáticas palavras que me dirigiu no início, e como também o esforço de ter conseguido resumir em apenas 40 minutos tantos anos de trabalho e tantas páginas de dados como eu tive a ocasião de ver, que nós no início nem sequer conseguíamos formatar o disco duro com tanta informação. Isto é verdade. Neste momento está organizada e está disponível para quem quiser utilizar. O objetivo deste nosso primeiro painel é um bocadinho uma perspectiva mais deste objetivo que o Alfredo aqui enunciou tão bem, de abrir a porta para o debate, de abrir a porta para a utilização destes dados. Portanto, eu tenho aqui os nossos convidados, a quem também agradeço muito terem aceito estar aqui, o Joaquim Pina, Paulo Rodrigues, Luís Catela Nunes, que nos vão trazer um bocadinho a perspectiva de perceber qual é que é a investigação que pode vir a seguir a este primeiro estudo de investimento em infraestruturas em Portugal e qual é que pode até ser a investigação que pode ser complementar a isto e, no fundo, sempre com o objetivo de informar o debate sobre este tema tão importante da nossa política económica como é o investimento em infraestruturas. Por isso vamos começar aqui pelo Joaquim Pina, que nos vai fazer a sua apresentação e vai haver depois espaço para perguntas e respostas naturalmente da audiência. Portanto, nós queremos aqui um debate interativo. Uma boa tarde a todos. Devo dizer que é com muito gosto que estou aqui nesta iniciativa e não me vou alongar mais sobre este preâmbulo que já muito foi dito. Tenho alguns comentários que são essencialmente, vêm no sentido daquilo que disse o professor Alfredo Marvão Pereira. São desafios que se nos colocam agora que temos uma base de dados. Eu não pude deixar de fazer, é um pequeno roadmap. Nós vamos falar, eu em particular, pôr ênfase na questão do investimento público, que é uma das questões que é muito levantada hoje em dia, é ser o investimento, mas de natureza do Estado, uma vez que o investimento privado está, a priori, por aquilo que sabemos dos questionários que são feitos, está muito condicionado na procura que é dirigida ou não às empresas e, portanto, talvez ao Estado caiba ou não fazer algum investimento. E é importante saberem em quê. Vamos começar. Primeiro de tudo, eu gostaria de salientar a questão de não só de selecionar o tipo de investimento, não só a atualidade, mas em particular a base de dados. Construir uma base de dados é uma coisa extremamente complexa. Já foi difícil construir, e levou o seu tempo e foi muito trabalhoso, as séries longas do Banco de Portugal. Temos agora a oportunidade de ter uma base de dados sobre investimento, neste caso em infraestruturas, que é uma coisa extremamente valiosa. E ter todas as fontes e a possibilidade de nós próprios também podermos reconstruir eventualmente a base de dados. A abordagem é de facto reconhecida e é uma das abordagens mais populares em macroeconomia. A questão do principal resultado é importante, não é despicenda, é de que o investimento público em princípio compensa. Em termos de receitas, em termos de crescimento económico, estão as duas variáveis ligadas e há um aspecto relevante, não sei se, não quero pôr palavras na boca do professor Alfredo Marvão Pereira, mas se cortarmos neste investimento, também teremos os efeitos perversos. Não necessariamente iguais, em magnitude. Em termos metodológicos, eu não gostaria de deixar 2 ou 3 palavras sobre as dificuldades, e estou a falar da vertente 2, exploração dos dados. A amostra é grande, mas não é assim tão grande. Mas é a amostra possível e é ótimo já termos este trabalho todo feito. Mas as variáveis são segmentadas. É difícil tratar estas variáveis do ponto de vista estatístico. As séries são não estacionárias, eventualmente com segmented trends. Não é fácil tratar, em termos de estacionalidade não foi fácil encontrar as conclusões. Existem umas questões de exogeneidade que não são fáceis também de aferir, sendo a amostra relativamente pequena, e sendo possível concluir até pela exogeneidade do investimento em infraestruturas. Essa conclusão pode estar enviesada pelo facto da amostra ser pequena e a variância da amostra ser demasiadamente grande, e mais vale manter, como foi feito pelos autores, essas variáveis do que omiti-las. Omiti-los poderíamos incorrer num erro maior, porque omitir variáveis relevantes significa enviesamento da própria estimativa pontual. Não vou alongar muito mais. Em termos de inferência, nós gostaríamos de ter inferência precisamente mais precisa em relação ao intervalo dos efeitos. Nós sabemos o efeito pontual, mas não sabemos qual é a confiança que podemos ter em relação a esse efeito pontual.
Em questão, e não quero falar muito mais, as implicações adicionais e investigação adicional, foi isso que mais me suscitou o estudo. O que é que se pode ainda fazer mais, o que é que se pode explorar mais com esta base de dados? É limitado, as conclusões são sempre limitadas pela dimensão da amostra e pela natureza das séries. Mas em termos de robustez nós poderíamos utilizar, eu não resisti a pôr aqui um nome, eu vou evitar dizer mais nomes de autores que tenho em mente, mas há alguns trabalhos, um dos trabalhos feitos que tem a ver com essa questão de exogeneidade e tratamento de séries com pequenas amostras, foi de facto o texto do Tao Já tinha sido feito um trabalho em Portugal, pelo professor Ferreira Machado, o professor Maximiano Pinheiro e o Francisco Dias, com uma abordagem iterativa. Não é este o caso, isto é o caso de uma abordagem bayesiana que ajudaria, de facto, a eventualmente tentar a verificar a robustez dos resultados. Variáveis orçamentais, porque este artigo, a parte de respeito à vertente 2, tem implicações em termos orçamentais. Poderia ser útil termos lá as variáveis orçamentais e ver como é que variaria o saldo global a longo prazo. Mas isto é investigação futura, porque juntar variáveis significa ficar sem graus de liberdade. Com o número de observações que temos, o grau de precisão das nossas afirmações era muito reduzido. Portanto, há que ponderar, de facto, as variáveis que incluímos e que não incluímos. A questão que eu gostaria agora de salientar era a questão da identificação dos choques. Não é despicendo a questão da identificação dos choques. Porque o que nós estamos aqui a identificar é alterações não antecipadas de infraestruturas, de investimento em infraestruturas. E há várias formas de o fazer. Os resultados obtidos são condicionais num determinado tipo de identificação. Foi uma identificação, em particular, de curto prazo. Curto prazo significa no espaço de um ano. E uma identificação típica de curto prazo, como foi a de Cholesky, eu vou tentar evitar a linguagem técnica, não quero fugir muito para aí, mas significa que evita feedbacks de curto prazo e efeitos de relações de curto prazo muito ricos. Ora, no espaço de um ano, eles podem ocorrer. Muitos são permitidos pela própria abordagem, reconhecidamente, mas outros talvez também pudessem deixar-se acontecer, utilizando restrições de longo prazo ou restrições de sinais, como é ali referido. Restrições de sinais eu já falarei um bocadinho mais, posso falar já um bocadinho. Restrições de sinais há um trabalho, eu não vou referir, mas há um trabalho que tem em conta em particular as questões de financiamento e em particular as regras orçamentais. Estou pensando no trabalho de Mountford-Ulick, por exemplo, restrições de sinais que têm a ver com os efeitos que nós esperamos que estas políticas tenham. E por que não condicioná-los, inclusive, esta identificação de sinais, a impor determinadas regras orçamentais. Eu quero selecionar os efeitos dos choques de políticas de infraestruturas, de aumento de investimento de infraestruturas, mas sujeito a que o déficit não passe de 3%. E impõe-se essa regra e vimos quais são os resultados. Qual é a seleção que resulta em termos de respostas. As questões de financiamento são, pois, aqui importantes. Há uma outra questão relativamente às regras orçamentais e que tem a ver não com o déficit em si ou com o saldo global, mas tem a ver com a dívida. E o montante da dívida afeta, numa outra análise feita mais recentemente, em 2014 foi publicado, se nós tivermos em conta, quando analisamos os efeitos dos choques, não necessariamente em investimento público, mas em despesa pública, analisamos os efeitos e se dissermos, bom, mas agora vamos condicionar isto no nível de dívida em relação ao PIB, na percentagem de dívida em relação ao PIB, vamos condicionar esse efeito no nível da dívida. Se o nível da dívida for relativamente elevado, isso com certeza varia de país para país, então pode ser perverso. O efeito que era positivo pode, afinal, não ser positivo, dependendo do nível de endividamento dos países. Isso é possível ter em conta nos modelos vetoriais autorregressivos também. A questão se é possível ter em conta com esta dimensão da amostra, com estas séries, é uma incógnita, é um desafio. Eu tomei o estudo, de facto, como uma série de desafios e de perguntas que eu me coloco também a mim próprio para eventualmente vir a trabalhar sobre o assunto. A questão dos efeitos sobre os preços. Não foi dito, mas existe uma teoria fiscal dos preços, existe até um artigo saído recentemente, caso saí num volume de macroeconomia em breve, um artigo do Eric Lipper, não é um artigo português, mas a política fiscal também tem efeito nos preços. Tipicamente não é falado sobre isso, mas tem. Não é muito grande, porventura não.
Aliás, a própria questão em relação aos choques de infraestruturas é até que ponto são significativos. Isso é um debate já de há muitos anos, a questão de que choques do lado da procura ou da oferta, quais é que são significativos para o PIB. A tradição era que os choques do lado da procura só explicam 1/3 do PIB. Não vale a pena preocupar-nos demasiado com eles. Portanto, a questão da decomposição de variâncias, do ponto de vista técnico, é também um ponto a abordar no meio destas tensões. A questão do efeito na balança corrente decorre um bocadinho daquilo que disse o professor Alfredo Marvão Pereira. É que o investimento em infraestruturas tem uma parte que é não transacionável. Se é não transacionável, isso há de ter alguns efeitos, porque nós estamos a gastar dinheiro e que não é numa parte transacionável. Mas o investimento, como qualquer componente da procura interna, tem uma elevada componente importada, cerca de 40 cêntimos cada euro. E, portanto, também não é despicendo o efeito. Também já tem sido analisado noutros países com outros dados. A questão da situação económica keynesiana também é relevante. É relevante e o professor Alfredo Marvão Pereira falou nisso. Isto é, nós temos capacidade produtiva instalada por utilizar, os preços são rígidos, porque a inflação ou é mínima, negativa ou positiva, e a taxa de juros, estamos na armadilha de liquidez. É um tempo ótimo para gastar dinheiro, sobretudo o Estado, já que os privados não têm perspectiva de receber. A resposta na literatura económica vai nos dois sentidos. Em particular, sim, é bom despender, o efeito até pode ser máximo, ou maior do que era numa situação normal, mas levantam-se outros tipos de questões relacionados com as alternativas. Não será melhor baixar os impostos em vez de aumentar os gastos? Eu sei que não tem diretamente agora a ver com a parte de investimento desta infraestrutura, mas em termos de efeito, será que não é preferível assim a literatura disso, relacionada em particular com aquilo que se chama de política ótima, aquilo que é ótimo do ponto de vista do Estado. Portanto, é importante atender a estas questões do zero bound, é importante também atender à parte que eu refiro aqui em baixo e vou saltar a ligação entre as duas, a questão da não linearidade. Os efeitos em recessão do aumento de investimento em infraestruturas é diferente se for em recessão ou se for em expansão. Não é igual. Há sobretudo, não tanto na parte do investimento, mas na parte da despesa pública. Há evidência nesse sentido. Há evidência também no sentido de, se reduzirmos a despesa pública, a propósito precisamente daquilo que disse o professor Alfredo Marvão Pereira, isso há de ter um efeito, mas não tem que ser assimétrico em termos de magnitude. O efeito de redução não é o mesmo que o efeito de aumento. Portanto, há uma não linearidade que pode ocorrer. Isso ainda não está feito, mas é mais um desafio que nós temos para fazer. Além da imposição das regras orçamentais e do montante da dívida, que pode ser útil para analisar e avaliar melhor qual há de ser o real efeito na situação atual que nós temos. Há um ou outro ponto que está ali relacionado, por exemplo, com parte de learning, era o último que eu vos ia dizer, é que temos estado a trabalhar, e estou aqui a trabalhar sempre com mente em modelos de equilíbrio geral, racionais, expectativas racionais. Aprendizagem não significa que o modelo não tem expectativas racionais. Aquilo é um modelo que eu tenho em mente, é um modelo que converge para expectativas racionais. Mas o que ele diz tem a ver com a utilização da política fiscal do ponto de vista impostos, em vez de utilizarmos gastos. E não é indiferente existirem expectativas racionais ou não, e estarmos num ponto de recessão ou num ponto de expansão. Os efeitos quanto à eficácia de cada um dos instrumentos não é indiferente nós termos em mente este tipo de efeitos. E tenho dito. Obrigado pela vossa atenção. Eu acho que nós vamos depois deixar o professor Alfredo Marvão para responder, se cá no fim, aos vários comentários e desafios que estão aqui a ser lançados para sermos mais eficientes em termos de gestão de tempo. Por isso, Paulo Rodrigues, se não te importas. Obrigada. Bom, eu procurei abordar o tema de uma forma ligeiramente diferente, mas antes de começar, gostaria de felicitar, antes de mais, portanto, a Fundação e a professora Susana Peralta por esta excelente iniciativa e também congratular, portanto, o professor Alfredo Marvão Pereira por lançar, ou relançar, digamos assim, portanto, de novo o debate sobre o investimento em infraestruturas em Portugal.
Quando a professora Susana me lançou o desafio de participar neste painel, portanto, senti-me assim um bocado intimidado e, portanto, falei com um colega meu, conheci também aqui do professor Alfredo Marvão Pereira, que também tem trabalhado nestas áreas, e estamos agora a tentar desenvolver, portanto, um pequeno trabalho que vai ser também um desafio de alguma forma, uma vez que o volume 2, proposto pelo professor Marvão Pereira, portanto, já inclui bastantes temas centrais e, portanto, vamos tentar ver se conseguimos contribuir também com alguma reflexão sobre alguns desses temas. Vamos ver se temos sucesso com isso. Antes de continuar, já agora, o disclaimer habitual também se aplica, portanto, neste caso concreto, portanto, tudo o que eu diga realmente só reflete a opinião dos autores, portanto, vamos por aqui assim, não criar nenhum conflito. Em relação à questão do investimento público e do investimento em infraestruturas, portanto, uma das causas ou consequências que nós temos estado a observar, portanto, ao longo destes últimos 8 anos, pelo menos, é que, de facto, portanto, a recuperação económica global, com algumas exceções, portanto, tem permanecido a um ritmo abaixo do desejado. E, portanto, há preocupações que a procura permaneça, portanto, persistentemente fraca, o que algumas pessoas já têm classificado como estagnação secular. Ora, isto tem levado a que, portanto, o estudo do professor Marvão Pereira é exemplo disso, portanto, começa a haver realmente algum interesse, alguma preocupação em relançar o debate sobre o investimento público em infraestruturas. Mas também, como foi referido pelo professor Marvão Pereira, portanto, há que ter algum cuidado na avaliação dos vários investimentos que serão feitos e realmente conseguir distinguir entre bons investimentos e maus investimentos. Portanto, o que eu quero referir é que, por exemplo, no que eu tenho aqui apresentado no slide, é importante, antes de tomarmos realmente a decisão de procedermos ao investimento, como também foi referido pelo professor Marvão Pereira, é importante compreender qual é a dimensão dos multiplicadores de investimento público e dos retornos de longo prazo do capital público investido, uma vez que ambos os fatores vão ter claramente um impacto na evolução do rácio da dívida-produto. Portanto, é uma das preocupações que nós temos que ter. Eu tomei a liberdade também de pegar nas séries anuais do investimento privado e do investimento público, só para ilustrar também um pouco a quebra que ocorreu, trimestralizá-la, só para ilustrar um pouco o que aconteceu em Portugal. Portanto, temos aqui o investimento público e privado em termos reais, logaritmizado, trimestralizado, só para realçarmos um pouco a situação. E aqui também gostaria de frisar, portanto, um dos comentários que foi feito pelo professor Marvão Pereira, que eventualmente há investimentos que podem ser utilizados como ferramentas contracíclicas. E, por exemplo, no caso de Portugal, claramente que a economia eventualmente não o permite, porque fomos voluntariamente ou forçadamente obrigados realmente a reduzir o investimento público e, de alguma forma, está aqui bem refletido. O mesmo aconteceu, por exemplo, em Espanha. Se olharmos, por exemplo, à evolução de Espanha, vimos que realmente, portanto, apesar da quebra aparente no investimento privado não ter sido tão profunda, também ocorreu, e o mesmo aconteceu, portanto, com o investimento público. Mas se considerarmos, por exemplo, um exemplo como o caso da Alemanha, em que realmente temos uma economia relativamente estável, o investimento público aí funcionou de alguma forma como uma ferramenta, digamos assim, contracíclica. É claro que a Alemanha também teve um processo de ajustamento muito mais cedo, portanto, se repararem aqui, portanto, houve aqui um processo de austeridade, digamos assim, imposta na Alemanha por eles próprios, em que claramente, eventualmente, temos esta quebra aqui no investimento público que será um reflexo desse processo de austeridade. Em termos do investimento e dos impactos do investimento, claramente que temos duas formas de ver esse impacto. Temos um impacto pelo lado da procura e temos um impacto pelo lado da oferta. Portanto, o impacto pelo lado da procura, também foi referido pelo professor Marvão Pereira, é claramente um impacto de curto prazo, digamos assim. Ou seja, nós de alguma forma, sabemos dos nossos livros de economia que, portanto, um aumento do investimento público pode gerar um aumento na procura agregada através do multiplicador fiscal de curto prazo. E aqui é importante frisar, e isso também foi de alguma forma referida, que, portanto, o impacto vai variar claramente, portanto, em função do estado da economia. Portanto, uma economia mais debilitada eventualmente poderá ter impactos menores, uma economia mais reforçada eventualmente poderá ter impactos maiores, digamos assim. Mas também pode contribuir para aumentar o investimento privado. E este investimento privado pode resultar, portanto, da complementaridade, digamos assim, dos serviços de infraestruturas. É claro que, voltando a referir aqui o caso da dívida-produto, é importante mencionar sempre que o aumento dos gastos públicos afetará também o rácio da dívida-produto. E, portanto, esta pode diminuir ou pode aumentar, consoante, portanto, o impacto que este venha a ter, portanto, nesse rácio e o impacto que esse venha a ter resultante dos vários multiplicadores e da elasticidade do contributo da receita para o produto.
No caso da oferta, digamos assim, o impacto de médio e longo prazo. Portanto, o investimento público em infraestruturas vai gerar também o efeito lá da oferta. É claro que o impacto resultará essencialmente pelo aumento do estoque de capital em infraestruturas. Portanto, e os efeitos, digamos assim, que isso irá gerar na economia. Por outro lado, também é preciso ter alguma cautela e, eventualmente, isso também poderá ser discutido no nosso debate, que tem a ver um pouco com a escolha dos investimentos. Portanto, há investimentos que eventualmente são mais benéficos, outros menos benéficos, mas acima de tudo também é importante que a escolha dos investimentos seja feita de uma forma ponderada e que sejam realmente escolhidos, portanto, investimentos que se saiba, ou pelo menos que se preveja que vão ter efeitos, portanto, marginais, como disse o professor Marvão Pereira, portanto, mais elevados do que outros. Por outro lado, também é importante que a monitorização e a implementação sejam acompanhadas com eficiência, porque caso contrário, o que pode acontecer é que, eventualmente, investimentos que se achem, portanto, com potencial, possam vir realmente só a ter uma fração, digamos assim, do resultado que se pretenda. Portanto, em termos de impactos, o potencial aumento do produto resultante do aumento do capital público é, portanto, um fator-chave na determinação da evolução do resto da dívida pública em relação ao PIB, médio e longo prazo. E, consequentemente, é importante que em qualquer decisão que se tome, isso foi uma das coisas que foi frisada pelo professor também, que haja claramente uma avaliação, portanto, caso a caso, e que haja uma avaliação de custo-benefício, porque caso contrário, portanto, só olhando às nossas estimativas, aos modelos que nós fazemos e com base nisso tirarmos as nossas conclusões, é um pouco arriscado, digamos assim. Transmitindo agora um pouco destas ideias que acabei de frisar para o livro e para as contribuições que foram feitas, eu dividi, portanto, a análise do livro e dos contributos em duas partes. A primeira parte são os aspectos positivos e depois algumas limitações. Portanto, a primeira parte que me parece bastante interessante e bastante útil, quer para académicos, quer para policy makers, digamos assim, é claramente a base de dados. Portanto, a base de dados disponibilizada é bastante rica e acreditamos que realmente vai proporcionar, portanto, uma análise mais detalhada e mais, digamos assim, profunda de determinados investimentos que se possam fazer em infraestruturas. Por outro lado, a questão do volume 2, que eu penso que é o que inclui os vários temas, também é claramente um volume importante, na medida em que os temas que são abordados vão ser claramente fonte de debate e discussão também, quer a nível académico, quer a nível do debate público. Portanto, nesse aspecto também penso que é um contributo muito importante e muito útil que o professor Marvão Pereira está a fazer à sociedade. As limitações também já foram de alguma forma frisadas. São limitações não só do livro, mas são claramente limitações da disponibilidade de dados, diria eu. Portanto, a primeira que me parece importante e que eventualmente não é tão bem contemplada, digamos assim, neste modelo, nem nos outros modelos que eventualmente se venham a fazer, tem a ver eventualmente com os impactos dos investimentos na dívida e no produto, portanto, neste caso, no rácio da dívida-produto. E a razão pela qual é uma dificuldade é porque realmente as séries existentes neste momento, as séries existentes são relativamente curtas, portanto, realmente utilizar este tipo de informação em modelos que já por si são bastante limitados, porque as séries, portanto, o professor Marvão Pereira referiu que a série começava em 77 e terminava em 2011, 2012, temos cerca de 33, 34 observações, portanto, não é por aí além uma grande amostra. E, portanto, isso de alguma forma limita um pouco a análise. Portanto, no fundo, é esta segunda limitação que eu me estou aqui a referir. Portanto, a dimensão da amostra, bem como os modelos vários utilizados, podem constituir uma limitação da análise, mas quer dizer, não é uma limitação específica só deste trabalho, mas é claramente limitação de outros trabalhos que também venham a aparecer. Em particular porque a dimensão reduzida da nossa amostra, ou da amostra que o professor Marvão Pereira nos disponibilizou, claramente que é uma amostra interessante, é uma amostra útil, mas pela dimensão que tem, vai fazer com que nos vejamos obrigados, portanto, a reduzir a dimensão dos nossos... Eu estava a apontar para aquela televisão, tenho que apontar para aqui. A dimensão dos nossos VARs. E, portanto, o que é que isto implica? Isto implica, no fundo, a escolha de algumas variáveis. Ora, se escolhemos algumas variáveis, deixamos outras de fora, as que deixamos de fora, de alguma forma, podem ter impacto nas nossas estimações, obrigando, portanto, a alguma cautela na interpretação dos nossos resultados. Um aspecto que eu senti alguma falta neste volume 2, não sei se está disponível ou não, mas eu penso que para uma leitura da obra mais transparente e clara, também seria benéfico, eventualmente, se nós conseguíssemos ter, portanto, um anexo online com a descrição detalhada da metodologia adotada na análise. Acho que seria útil porque realmente permitia, por um lado, a replicação dos resultados e, por outro lado, também uma melhor compreensão. Pegando também um pouco, só para frisar um pouco a questão da limitação também frisada pelo professor Joaquim
Joaquim Pina. Portanto, a questão dos aspectos não lineares são importantes. E são importantes no sentido em que, claramente, portanto, quando nós pegamos no modelo VAR, portanto, no vetor autorrecibo, portanto, o vetor autorrecibo já por si é um modelo linear e, portanto, quando tentamos extrapolar para o futuro, estamos a extrapolar o modelo linear. Ora, o efeito das infraestruturas não me parece que seja linear. Parece-me que, eventualmente, tem realmente características não lineares que são importantes de tomar em consideração. Eu acho que existem algumas metodologias e, portanto, um desafio que eu colocaria, eventualmente, para trabalhos futuros era, eventualmente, utilizar estas metodologias mais robustas. Por exemplo, uma delas é uma que foi proposta por Jordan em 2005 e que também foi, de alguma forma, defendida por Stock e Watson em 2007 e por este paper do Auerbach e Gorodishney e o coautor. E que, no fundo, são abordagens flexíveis, simples de implementar, são não paramétricas, mas, por outro lado, portanto, permitem também captar os efeitos não lineares, portanto, das impulsos-resposta, por exemplo. Eu tenho aqui um exemplo só para ilustrar. Eu, portanto, com as três séries que eu tinha, portanto, peguei na série do produto trimestral e peguei na série do investimento privado e no investimento público trimestralizado e calculei, portanto, as impulsos-resposta com base na abordagem proposta por Jordan e também no vetor autorrecibo. Portanto, o que está esta linha a negro são os impulsos-resposta dos vetores autorrecibos e o que está a azul, portanto, corresponde, portanto, à abordagem de Jordan. Este picotado a vermelho, portanto, no fundo, são as bandas de confiança, portanto, nos alguma segurança, alguma inferência em relação aos impulsos-resposta. E, no fundo, não vamos ler nada destes resultados, portanto, o objetivo não é lermos, portanto, a qualidade dos resultados ou não qualidade dos resultados, mas é assim para ilustrar que, de facto, portanto, negligenciar, portanto, os efeitos não lineares pode ter alguns impactos. Por exemplo, se olharmos aqui ao impacto do investimento privado sobre o investimento público, por exemplo, o que nós notamos é que, por exemplo, os VARs sobreavaliam o impacto, enquanto que, portanto, esta abordagem mais não paramétrica, portanto, de alguma forma, subavalia-se. Agora também não sei explicitar, uma vez que a especificação não é a mais correta, digamos assim, portanto, não houve preocupações de especificação. O que se nota realmente aqui é que há uma diferença entre as duas. E, eventualmente, isto merece alguma consideração e merece alguma análise, porque se de facto vamos discutir os efeitos marginais e se vamos afirmar, portanto, que determinados efeitos marginais são superiores a outros, é importante que tenhamos uma análise de robustez para que nos permita realmente tomar essas conclusões com mais segurança. Para terminar, eu gostava só de deixar 3 questões para reflexão. Eu penso que o professor Marvão também já respondeu a uma ou duas, mas, de qualquer dos modos, penso que vale a pena refletirmos de alguma forma sobre isto. A primeira, no fundo, tem a ver com a questão da lei dos rendimentos marginais decrescentes. E uma questão que eu gostaria de colocar para debate é se, de facto, com base nesta lei, se nós já chegámos, portanto, a um nível ótimo de infraestruturas nas regiões ou se haverá espaço para investir mais. Realmente atendendo àquele facto estilizado que mencionou, que realmente olhamos para autoestradas e autoestradas por todo lado e parece-nos que já houve muito investimento, será que realmente chegámos ao ótimo ou há espaço para mais? Um outro aspecto que me parece importante também, uma vez que isso também tem algum impacto na forma como o investimento é feito, tem a ver com o financiamento. Até que ponto é que o modo de financiamento do investimento público vai ter ou não impacto, portanto, no sucesso, digamos assim, desse investimento no futuro, no médio e longo prazo, digamos assim. Uma vez que nós podemos pensar em várias formas de financiar, portanto, esse investimento público, mantendo o impacto no orçamento neutro, não é? Portanto, podemos pensar em várias formas. E, finalmente, eu penso que esta foi uma das que referiu ultimamente, na última parte da apresentação, era saber até que ponto é que podemos utilizar o investimento público como uma medida estratégica, digamos assim, para alterar ou para reduzir assimetrias regionais existentes. Portanto, penso que também será um ponto importante e que, eventualmente, agora, com esta base de dados mais desagregada, pode ser abordado também. E, muito obrigado. Obrigada, Paulo. Vamos agora ouvir o Luís Catela Nunes e depois passaremos a palavra ao professor Alfredo Marvão Pereira para responder e à audiência, antes de irmos para café. Então, muito boa tarde a todos. Obrigado pelo convite para participar neste evento do lançamento deste estudo do professor Alfredo Marvão Pereira. Eu vou falar um pouco sobre algo que eu tenho feito relacionado com o tópico e mais na área dos impactos setoriais. Não vou pegar nos dados, porque os dados ainda não existiam, agora existem, dá para fazer muito mais coisas, mas vou olhar para uma perspectiva alternativa no fundo, dos impactos setoriais que as infraestruturas poderão ter tido. Obviamente que há muitos outros fatores que podem
podem explicar, por exemplo, a especialização de um país num determinado setor ou no outro, para além das infraestruturas, ao capital humano, por exemplo, a qualidade das instituições, e há outros tipos de apoios públicos também, que não são só infraestruturas físicas, em termos de subsídios, de incentivos fiscais, que podem explicar muita coisa. O meu ponto de partida é este boneco que está aqui. Isto é uma rede que foi proposta em 2007, saiu na revista Science, publicada pelos autores Hidalgo, Haussmann e mais uns quantos, em que, no fundo, eles olharam para muitos países, um conjunto de muitos países, e muitos produtos ao mesmo tempo. E foram ver como é que os países se especializavam em termos das suas exportações. E eles perceberam que os países tipicamente se tendem a especializar num determinado setor. E quando um país se especializa, por exemplo, na produção de calçado, tipicamente esse país também está especializado, por exemplo, na produção de vestuário ou na produção de casacos. Um país que se especializa, por exemplo, numa área mais de, imaginem, papel, tipicamente também está especializado em áreas ou em produtos afins à produção do papel. E montaram esta rede com base nos dados, também é uma base de dados relativamente grande, montaram uma base de dados e descreveram essas relações, ou esses padrões. E fizeram um bocadinho mais do que isso, foi tentar ver até que ponto esta rede pode explicar a própria evolução das especializações dos países ao longo do tempo. Ou seja, se um país, imaginem, Portugal, num dado momento do tempo, eu já vou mostrar agora aqui a seguir, isto é o padrão de exportações de Portugal em 1990. Portugal em 1990, exportações de bens apenas, não estão aqui as exportações de serviços, 34% das exportações de Portugal era na área do vestuário e do calçado, 14% na área das máquinas e depois ali a área de produtos alimentares, processados, eletrónica, um pouco. A questão que se põe é, será que, tendo em conta esta especialização de Portugal, será que poderíamos prever o que é que iria acontecer a seguir nos próximos anos? Se fôssemos olhar ali para aquela rede, o que era de esperar é que, dada a nossa especialização, que pode ser explicada precisamente pelas infraestruturas, pode ser explicada por fatores externos também, pode ser explicada por fatores de capital humano, o que era de prever, e o que os autores mostraram, é que Portugal se fosse especializando em produtos próximos daquela área. E à medida que o tempo vai passando, no fundo vai tentando alargar a rede e indo, enfim, os produtos que estão ali no meio, tipicamente são produtos de países mais desenvolvidos. Enquanto, por exemplo, se forem ver ali cereais, produtos petróleo, minerais, estão ali mais de fora. São associados a países menos desenvolvidos, mais focados em recursos naturais, por exemplo. O que eu tenho aqui é em Portugal em 2000. Portugal em 2000, de repente, passados 10 anos, aparece ali o setor das máquinas e o setor da eletrónica com um peso muito grande. Muito para além do que seria de esperar apenas com base naquela rede. Ou seja, durante estes 10 anos aconteceu alguma coisa que terá explicado esta alteração setorial de especialização de Portugal. Vendo aqui um bocadinho mais dentro do que é que está aqui nas exportações de Portugal em 2000, eu larguei aquele bocado azul e realmente o que aparece ali são carros. Carros, partes de veículos automóveis, aparecem uma coisa que são pneus, depois outras coisas ligadas também à indústria automóvel. De onde é que isto apareceu? Isto apareceu do investimento público, dos subsídios públicos, dos incentivos fiscais a uma empresa muito grande em Portugal, a Auto Europa. Ou seja, há aqui algo para além do que a rede de produtos podia prever, que está a afetar a evolução ou a especialização de Portugal. Ou seja, no fundo, olhem aqui um bocadinho para este gráfico. Isto é, ainda aquela rede que estava toda ali daqueles produtos, ali no meio estão os carros, em 1990. E à volta estão todos os potenciais produtos que estão próximos da produção de carros. Se forem ver, Portugal, estão ali com umas corzinhas, são os produtos em que em 90 Portugal poderia estar próximo e que poderiam dizer, ok, nós vamos, dado que já somos especializados naqueles produtos, vamos convergir ali para os carros.
São muito poucos. Comparem este gráfico com o gráfico da Alemanha, em 1990. À volta dos carros temos imensos produtos, dezenas, centenas de outros produtos semelhantes. Portanto, de facto, não era de prever que Portugal, em 10 anos, se fosse especializar naquela área. No fundo, aqui a questão que se põe é o que é que pode ter, o que é que aconteceu? Será que a política industrial, neste caso, será que foram investimentos em infraestruturas? O que é que aconteceu? De facto, não tínhamos os dados. Hoje em dia, eu trabalho na econometria e o que nós mais queremos são dados. Os dados é um manancial que nos permite avaliar as políticas, permite-nos tomar decisões mais informadas e hoje em dia conseguimos fazer isso com mais dados, felizmente. Os dados que nós usamos aqui, já agora eu não referi, este trabalho também em conjunto com o Samuel Cardoso, que está lá atrás, do Banco de Portugal, e com o Miguel Lepe de Freitas, da Universidade de Aveiro. Nós pegámos em todos os países, durante um período desde 1962 até 2000, 164 países, 1070 produtos, e fomos tentar perceber isto. Será que a especialização de um país num determinado setor explica a aproximação a novos produtos, ou seja, aquela teoria da revista Science, em que no fundo os países estão a andar ao longo daquela rede, que eles chamam uma floresta, e estão a tentar saltar de produto em produto? Será que há um movimento natural que explica isso? Ou será que é ao contrário? Será que o facto de nós estarmos próximos de alguns produtos faz com que as instituições tenham alguma motivação para chegar lá mais depressa? O primeiro resultado que encontramos foi, pegando em toda a base de dados, em tudo o que temos, usamos modelos vários, que o professor Álvaro Marvão Pereira também usou extensivamente no seu estudo, chegamos à conclusão que a especialização leva, passado algum tempo, à aproximação a novos produtos. Ou seja, isto mostra que, se os países se quiserem investir e apostar em determinados setores, conseguem lá chegar. É possível, especializando, e a especialização obriga, obviamente, investimentos, é possível depois ter uma rede de produtos numa nova área. Ou seja, é possível saltar de um ponto da rede para outro ponto completamente diferente. De certa maneira, isto dá algum apoio à validade ou ao valor da política industrial. Ou outras políticas associadas que possam promover mais um setor ou outro. Como foi referido neste estudo, por exemplo, o investimento em determinadas infraestruturas não é neutro em termos dos impactos que tem em diversos setores. Tentamos depois deitar fora alguns produtos e alguns países, porque muitos dos produtos que são exportados na nossa base de dados são produtos que Portugal nunca podia exportar, por exemplo, petróleo, ou alguns minerais, ou determinados produtos agrícolas para o qual o país não tem condições climáticas. Fomos deitar fora alguns produtos para o qual a nossa proximidade desses produtos era tão grande que não faria sentido sequer incluí-los. E voltamos a fazer a análise. E a conclusão a que chegámos é que, enfim, há aqui uma correlação, ou seja, há aqui uma causalidade de um lado e para o outro. Ou seja, no fundo, confirmamos, mais uma vez, que a política industrial pode ter algum valor, as infraestruturas podem ter aqui um papel também, mas nós não conseguimos ainda medi-lo, não tínhamos os dados ainda, para Portugal, podemos tentar fazer este estudo agora, mas o reverso também funciona, ou seja, naturalmente, mesmo sem políticas, os próprios países naturalmente vão percorrendo essa floresta, vão saltando de produto em produto, no fundo encontrando as suas oportunidades. Em 2005, eu tenho aqui um gráfico que mostra para Portugal, naquele ano, 2005, ali tem os vários setores, cada barrinha é um setor, em que nós estávamos a exportar, e a altura da barra é o número de produtos em que Portugal estava especializado. A parte cinzento mostrava, dentro daquela rede, quais eram os produtos que estavam mais próximos, mais ou menos próximos. Ou seja, até que ponto há algumas oportunidades de nós saltarmos para outros produtos com mais valor, ali somente produtos com mais valor acrescentado para o país. E vejam, em 2005, o que seria de esperar, ou que era desejável, seria, por exemplo, apostar em indústria química, indústria de metalomecânica, metais, maquinaria e outros produtos. A parte da agricultura, alguns produtos ainda ao alcance com mais valor acrescentado, muito poucos.
A parte do vestuário, também há algumas oportunidades, mas muito poucas. Mas realmente não é nesta área do vestuário e do calçado que provavelmente vamos crescer. Não era previsto em 2005. E deixo-vos aqui com o gráfico, com o diagrama em 2013. Onde é que estamos hoje? São os últimos dados que eu tenho. Realmente, a nossa especialização hoje em dia é muito na área da mecanaria, metalomecânica, materiais de construção e equipamento, uma parte ali de eletrónica, e a parte de vestuário e calçado cada vez mais pequenina. De certa maneira, consistente com o que já tinha acontecido depois da política industrial ter acontecido, termos apostado muito neste setor e continuamos a crescer neste setor. Enfim, deixo-vos aqui este gráfico e realmente é uma oportunidade excelente o trabalho do professor Alfredo Marvão Pereira para nós conseguirmos tentar tirar mais algumas conclusões de como avançar, como nos especializarmos com mais informação, com dados mais detalhados. Obrigado. Obrigada. Viste os slides? Muito bem, vamos agora então ouvir a resposta do Alfredo Marvão Pereira. Queria-lhe pedir se pudesse ser assim conciso para ainda termos alguma oportunidade de ter debate. Entretanto, se for possível pôr no slide 48, quem quer que esteja a controlar, se não tenho que ter o... Bom, também dá. Pronto, lá está. Ok. Alguns comentários muito rápidos. Primeiro, porque é da mais elementar justiça, é que, se bem que eu compreenda que, como eu estou aqui e, portanto, referem-se a mim como autor do livro, obviamente que o livro é da minha autoria e de Rui Marvão Pereira, e igualmente não há nenhum equívoco nisso. Obviamente que eu sou muito mais elegante e, portanto, é natural que se refiram a mim. Além disso, quero fazer uma qualificação que eu acho que é muito importante, porque sei que há um número de pessoas aqui, um número substancial de pessoas aqui que não são economistas, e que eu gostava de vos garantir que o livro de divulgação que foi publicado foi um livro que foi feito com a preocupação determinante de escrever em português e não em economias. O que quer dizer que nós passámos agora os últimos 45 minutos a ouvir coisas que são de natureza completamente técnica e que eu imagino que algumas pessoas poderão ter a mesma reação de que eu teria se tivesse a ouvir uma apresentação em química ou física, mas garantir-vos que o livro vale a pena ler porque está em termos completamente não técnicos. Obviamente que um dos problemas que tem ter um livro completamente não técnico é que há imensas coisas que foram mencionadas aqui por os diversos colegas que estão enterradas num sítio ou outro já online. Por exemplo, só para especificar, todos os detalhes econométricos e estudos estão online, Paulo, portanto está tudo que permite replicar, permite fazer tudo, está tudo online, e o que não estiver online falam comigo. Mas está, tudo online. Aliás, eu não tenho nada que não esteja online neste caso, neste caso concreto. E, por outro lado, não só nisso, mas também, juntamente com o volume 2, há 6 working papers, que são papers académicos, com todo o jargon académico que tem, e aí fala-se todas as questões de especificações, de exogeneidade, de causalidade, fala-se todas essas questões estão aí discutidas, por exemplo, do Impulse Response Functions com Standard Deviation Bands, portanto, a análise de significância não é só point estimate, e, portanto, explicar o que é significativo, o que não é, está lá tudo. E, ao mesmo tempo, também aproveitar para me congratular, porque isto já está a mostrar que, de facto, vamos ter o efeito que eu queria, que é, que nós queríamos, todos queríamos, que é lançar o debate também do ponto de vista académico, e o próximo painel, penso, vai ser muito mais enfocado em questões de política, o outro tipo de debate. Uma última questão que eu queria pôr, a última não quer dizer que seja 30 segundos, é 1 minuto ou 2, é mencionar algumas, eu não tive a oportunidade, porque enfim, quis manter-me dentro dos 45 minutos que tinha, não tive grande oportunidade de falar das qualificações dos resultados e de algumas sugestões, mas coincide muito com as coisas que estivemos aqui a falar, e há algumas que eu quero repetir porque eu acho que é absolutamente fundamental, portanto, por um lado, saber como é que se interpretam os resultados todos que foram feitos, não podem ser interpretados como justificando todos os tipos de investimentos. É preciso perceber,
especificamente para cada projeto de investimento os seus méritos, e isto vai ser um dos aspectos que certamente se terá em conta, é os nossos resultados, mas é apenas um dos ingredientes que é usado. Por outro lado, perceber que não há o menor interesse ou a menor inclinação de dizer que os resultados que nós estamos a chegar sugerem que os investimentos em infraestruturas foram a coisa mais importante que aconteceu no país, foram uma das coisas importantes. Uma das coisas que é fundamental perceber, e isto vai para as notas para a investigação futura, que vai muito na linha do que... Se me perguntassem o que é que eu acho que era importante, o que é que eu gostava de desafiar os meus colegas para fazerem comigo ou para eles próprios, não interessa, era olhar para tudo isto na linha e no contexto da literatura mais recente dos multiplicadores fiscais. Porque, por exemplo, eu posso dizer que o efeito em infraestruturas é importante, mas eu não sei comparar o efeito deste investimento em infraestruturas, por exemplo, com o efeito de reduções fiscais nas margens fiscais. E, portanto, olhar para toda a problemática dos multiplicadores fiscais, saber quais são os efeitos. Eu, aliás, tenho feito algumas coisas nessa linha. E quando se fala na problemática dos multiplicadores fiscais, também se fala, como aliás aqui está mencionado, nas questões das não linearidades, que é não só a questão de perceber que os investimentos, quando são usados em período de crise ou quando são usados em período de melhor desempenho económico, não é a mesma coisa, e também os efeitos de aumento e de descida não são a mesma coisa. E isso é possível fazer, aliás, é um desafio que eu sei que há imensas pessoas que têm em Portugal, que têm trabalhado com os modelos STAR e todos os threshold e tudo isso. Digamos, eu acho que está mesmo a pedir fazer essas coisas. E, portanto, as sugestões também de ver, por exemplo, na linha de até que ponto se pode usar estas políticas para ajudar o mix regional da economia, o mix setorial da economia. Eu devo dizer que fiquei com grandes preocupações, que, enfim, talvez possa falar depois, com os efeitos setoriais e regionais. Porque uma coisa é dizer que os efeitos são muito grandes de certos tipos de investimento, outra coisa é dizer que eu sei que são grandes, mas vão enviesar o tecido industrial numa direção que não é boa para uma economia aberta, pequena como a nossa, nomeadamente na parte dos não transacionáveis. E da mesma maneira saber, por exemplo, eu fico com alguma preocupação de quando eu meço, quer através deste trabalho, quer de outros, efeitos dos investimentos em autoestradas, por exemplo, nos anos 2000, uma grande parte dos efeitos das autoestradas dos anos 2000 foi captado por a região de Lisboa. Note que na região de Lisboa não houve nenhuma autoestrada a ser construída nessa altura. Foram todas noutras zonas. E, portanto, há aqui uma assimetria regional e um aumento das assimetrias regionais que tem que também se terem preocupação. E, portanto, tudo isto, como eu digo, estou contentíssimo, porque isto quer dizer que vamos ter imensos papers para escrever, ou vocês, ou eu, ou em conjunto, mas quanto mais melhor em termos de resultados futuros e de continuar este trabalho. Muito obrigada. Temos aqui alguns minutos para alguma questão que possa surgir da audiência. Alguém que tenha... Isso. Toda a gente quer o café, não é? Pois é o que eu suponho. Por isso, temos agora um coffee break que está aqui em baixo, saindo por aquela porta no andar de baixo, e depois voltamos para uma discussão menos técnica e mais virada para a política económica. Muito obrigada.